Queria comentar com vocês neste vídeo sobre essa polêmica em relação aí ao João Martins com a CBF e Palmeiras, na verdade, né? Acho que o sistema, né, como diz o João Martins ali, neste momento, em relação a este acontecimento, ele está sendo muito assim, nefasto em relação ao Palmeiras, né? Porque estão utilizando novamente os portugueses do Palmeiras para atacar a instituição alviverde, né? Então, até dando razão aí para o João Martins, né? Quando ele fala em sistema, né? Agora, evidentemente que tem coisas que precisamos aqui abordar neste vídeo, né? Talvez ele não seja tão interessante assim no momento em que as paixões estão sendo acionadas aí de um lado do lado palmeirense, né? Particularmente em relação à defesa da comissão técnica palmeirense em relação ao próprio Palmeiras, algo que acho absolutamente legítimo da parte da torcida alviverde, né? É, contudo, necessário ponderarmos aqui sobre o que aconteceu. E, dentro disso aí, eu queria colocar algumas questões. A primeira delas, o que falou o João Martins, né? No que ele está certo, no que ele está errado. Esse é um ponto que eu quero discutir com vocês aqui. O outro ponto que eu quero debater com vocês aqui neste vídeo é sobre a questão da CBF. Se de fato a CBF deveria, como disse o Calçade, pedir desculpas ao Palmeiras. Então, esses dois pontos em especial eu quero tratar com vocês aqui. Evidentemente que essa análise também vai abordar uma outra questão aí, a questão que está interligada aí nessas duas principais, ok? Então vamos lá, só lembrar vocês que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, tá bom, gente? Para vocês que curtem uma aposta esportiva, eu sempre deixo essa dica aqui. Se você não conhece a OneXBet, use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para se cadastrar. Evidentemente que você precisa colocar lá o código promocional OneXJosa, que é para notificar para eles que você chegou à casa de aposta em virtude daquilo que da recomendação que eu deixei aqui para você neste canal. Beleza, gente? O XBet é uma casa de aposta tida como a mais confiável do mundo, né? É uma gigante que tem uma tendência a não olhar para você como se você fosse minúsculo, né? É uma gigante que trata você como consumidor e não como um mero apostador, amador, qualquer. Beleza, gente? Então conhece, usa o link que está na descrição do vídeo para lá se cadastrar e coloque também o código promocional OneXJosa, beleza? Então vamos seguir aqui. Grato pela gentileza, vamos seguir aqui então a falar dessa questão aí, polêmica do João Martins. Veja, primeiro ponto, a comissão técnica do Palmeiras é composta por gente que tem os nervos à flor da pele, né? Os nervos à flor da pele, e evidentemente que esses nervos à flor da pele, eles são acionados quando coisas vão acontecendo sucessivamente. Então, erros contra o Palmeiras vêm de fato acontecendo, né? E acho que isso aí, num certo momento, vai acionar sim esses nervos, né, à flor da pele, que os membros da comissão técnica do Verdão têm claramente, isso já é comprovado aí, inclusive nas expulsões, né, que eles de quando em quando acabam sendo vítimas da parte da arbitragem. Vítimas não necessariamente, porque muitas vezes eles também acabam sendo merecedores dessas expulsões, né, mesmo o Abel Ferreira, ok? Então, contudo, isso é um efeito colateral da qualidade do trabalho desses caras. Eles são muito bons, são muito competentes. Evidentemente que eles não são perfeitos. E o efeito colateral aí, o que equilibra esses caras, tornando-os, inclusive, pessoas normais, humanas, né? São justamente, passa justamente por isso aí. Essa questão deles todos terem aí os nervos à flor da pele, o tempo inteiro estão ali acelerados, né? Reclamam mesmo, vão para confusão e geralmente eles são expulsos. São efeitos colaterais, não dá pra gente condená-los por causa disso. Todos nós temos os nossos efeitos colaterais também aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Então não dá pra condenar isso não. Eu acho que isso pode ser atenuado, pode ser trabalhado, pode ser melhorado, até porque quando são expulsos prejudicam o Palmeiras, né? Então, mas eu acho que é coisa normal isso aí, faz parte e pra mim isso aí não danifica a imagem positiva que não somente o Abel, mas todos os membros da sua comissão técnica, para mim, eles possuem, beleza? Agora, o João Martins, ele fala uma série de coisas ali, acho que quando ele reclama da agressão, né, que o Endrick sofreu na partida, algumas pessoas estão circulando aí na internet vídeos mostrando que jogadores do Palmeiras fizeram a mesma coisa também em outros lances. E aí a gente entra naquele debate de que a arbitragem é um problema, gente, porque ela erra para todo mundo e acho que é muito mais legítimo que os clubes entendam, que os dirigentes entendam que a arbitragem, da maneira como ela está configurada aqui no Brasil, ela prejudica todos os clubes, ela é inimiga de todos. Contudo,
né, as picuinhas entre dirigentes não permitem com que eles entendam que eles possuem um inimigo comum, que é a arbitragem. Dentro disso, na minha opinião, quem tem que comprar essa briga são os dirigentes e não os membros da comissão técnica, ok? Não é o técnico, não é... São os membros dos dirigentes, membros dirigentes dos clubes se associando, evidentemente, com outros dirigentes do clube. Porque quanto mais unidos, mais fortes vão ser diante dessa CBF nefasta, ok? Agora, o João Martins, ele fala ali algumas coisas com as quais eu não concordo. Ele fala, por exemplo, da questão de que lá na Europa não se valoriza o futebol brasileiro em virtude da encenação que temos aqui. Ora, João Martins, isso também acontece na Europa. A Europa está longe de ser perfeita, cada vez mais, a cada dia a Europa mostra, né, que não tem nada de perfeição. Muito longe disso. O futebol europeu também tem situações de encenação, também tem cera dentro de campo. O futebol português também possui muito disso daí. Então não vê que essa conversinha mole não, tá? Porque é também em virtude dessa conversa aí, conversa realmente sem nenhuma legitimidade, que muitos oportunistas, jornalistas oportunistas, chamam membros da comissão técnica do Palmeiras de colonizadores, né? Que é também muito nefasto da parte desses jornalistas aí, mas eles acabam fazendo isso em virtude de declarações como essa do João Martins, que de fato foi uma declaração infeliz, né? Quando ele fala que é por isso que o futebol brasileiro não é valorizado na Europa. Ora, o futebol brasileiro é mais importante do que o português. O futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é muito mais importante do que o campeonato português, né? E o nosso futebol, no geral, é mais importante do que o futebol de Portugal, apesar de que a gente vive um processo de decadência muito grande, mas o Brasil, decadente no futebol como está, ainda está absurdamente acima da qualidade de futebol apresentado por Portugal. Então não vem com essa conversa não, de que a gente não é valorizado lá fora por causa desse tipo de coisa, porque essas coisas que acontecem aqui, acontecem em todos os lugares. Na Europa, também, né? Que o futebol brasileiro perde credibilidade por causa de também não vem com essa conversa não. Então esse olhar para o futebol brasileiro é um olhar bastante arrogante, né? Tipicamente de um europeu que de fato olha para o que acontece aqui, desvalorizando sim o que acontece aqui. O que a gente vive aqui na realidade do nosso futebol é algo muito negativo, mas tem muito disso sendo processado o tempo inteiro lá na Europa, né? Então menos, nisso aí está completamente equivocado. Quando ele fala do sistema, ele deveria ser um pouco mais claro em relação a isso também, né? Porque que sistema é esse, né? A gente sabe que a CBF não funciona, mas o que as pessoas precisam entender é que a CBF é uma entidade que ela existe por causa dos clubes, né? E quando os clubes se unirem contra a CBF, vão ter uma CBF melhor. A CBF é tão poderosa assim, porque os dirigentes dos clubes acabam se apequenando em relação à CBF, inclusive dirigentes do Palmeiras. Exemplo disso é o que está acontecendo agora. Não bastava só a nota que saiu, que foi boa, inclusive. O Palmeiras deveria fazer muito mais do que fez em relação à dona CBF. Então o João Martins errou em relação a essas declarações. Contudo, eu concordo com ele quando ele fala da agressão ao Endrick. E quando as pessoas circulam vídeos mostrando que outras agressões aconteceram semelhantes da parte de jogadores do Palmeiras, isso para mim não tira a legitimidade da reclamação do João Martins. Assim como, né, os técnicos, né, dessas outras equipes que foram... que tiveram seus jogadores agredidos da mesma maneira em outros jogos, também que falassem, que reclamassem, tudo bem. Eles reclamam lá, o João Martins reclama aqui. Tá correto, tem que reclamar mesmo. Então eu acho que toda reclamação contra a arbitragem, ela tem legitimidade. Contudo, é necessário que se amplie a qualidade dessa reclamação. Ela precisa acontecer de uma forma muito mais organizada, né, para que a CBF seja colocada no seu devido lugar. Ok? Ok, agora, a nota da CBF... É impressionante como a nota da CBF transforma o João Martins realmente num ídolo, né? Em tudo que ele falou, todos os erros que ele cometeu, na verdade, são erros que praticamente viram coisas nanicas, coisas insignificantes diante da resposta da CBF, né? Foi absurdo. Realmente inacreditável o que fez a CBF. Então quando o Calçade fala a CBF deveria pedir desculpas ao Palmeiras, eu concordo com isso. Deveria pedir desculpas ao Palmeiras. A CBF fez o que em relação ao Felipão? Absolutamente nada. E o Felipão vem fazendo essas coisas o tempo inteiro. E o Felipão é somente exemplo de técnico brasileiro que fala um monte de coisa na hora que quer, mas tem outros que o fazem também. E nada acontece com esses técnicos. E nunca a CBF solta uma nota ali para reclamar. A CBF resolveu soltar uma nota quando um membro da comissão técnica do Palmeiras fez uma reclamação. Quando o torcedor do Palmeiras pensa em perseguição, tá errado o torcedor do Palmeiras? Evidentemente que não. É legítima essa sensação de que, de fato, a entidade prejudica o Verdão.
E quando o torcedor do Palmeiras lembra de outros jogos em que o Palmeiras foi prejudicado, né, o torcedor ganha ainda muito mais legitimidade para sentir, para imaginar que de fato a CBF persegue o Palmeiras. É legítimo esse sentimento, é legítima essa sensação. Porque, de fato, erros da arbitragem realmente dão ao torcedor a entender que, de fato, o Palmeiras é prejudicado. Né? E é mesmo, tem sido muito prejudicado em alguns jogos. E aí o torcedor do Palmeiras também não olha, porque torce para o Palmeiras, porque está preocupado realmente com o Palmeiras, que esses erros também acontecem da arbitragem com outros clubes, claro. Mas aí eu acho que o torcedor tem o direito de ficar focado apenas no Palmeiras, porque o torcedor do Palmeiras, tem que olhar realmente para o que acontece com o Palmeiras. Tá? Mas esses erros acontecem muito, na minha opinião, em virtude da incompetência da arbitragem. Tá? Agora, a CBF, na nota dela, primeiro, chama o técnico português de xenófobo. E aí eu fico pensando o seguinte, esses caras realmente estudaram? Esses caras conseguem entender o conceito de xenofobia? Em que momento o João Martins foi xenófobo? Em que momento a gente percebe a xenofobia sendo processada na fala dele? Eu não percebi isso, eu não vi isso. Eles poderiam falar, por exemplo, de muita coisa. Poderiam acusar o técnico, né, técnico, que de fato ele não deixa de ser um técnico, poderia acusar o técnico palmeirense ali, né, enfim, falar de mania de perseguição, um monte de coisa aí, né? Mas falar que foi xenófobo foi realmente um absurdo. Então a CBF errou em relação a isso, a CBF errou em soltar uma nota, porque ela não costuma fazer isso quando os clubes reclamam, quando os técnicos reclamam, errou em fazer isso em relação ao Palmeiras, e mostra claramente que está perseguindo o Alviverde. Isso é um fato. Ponto. É um fato. E o Palmeiras tem que saber dar uma resposta positiva em relação a isso também. Né? A CBF erra, na verdade, quando, em relação ao teor da nota, né? Aquilo que disse na nota, ao termo xenofobia e a outras coisas mais. E, sobretudo, em virtude de tapar os olhos quando outros técnicos fazem a mesma coisa aí que fez o João Martins. Perfeito. Agora, na minha opinião, o grande erro do João foi... e aí, torcedor do Palmeiras talvez não aceitem isso, mas de fato isso aconteceu. Fica tacitamente ali entendido, né, de que o Botafogo não é líder por méritos. O Botafogo é líder porque, enfim, a entidade está trabalhando para que o Palmeiras não consiga ganhar 2 títulos consecutivos, né? Isso é um erro, né? Porque na verdade o Botafogo tem muitos méritos. Acho, inclusive, ainda acho que o Palmeiras é o grande favorito para ganhar o título brasileiro. Na minha opinião, o Palmeiras está à frente do Botafogo em condição de ganhar esse título. E sinceramente, isso para mim não é nenhum demérito ao Botafogo, que eu estou gostando muito do que eu estou vendo no Botafogo. Mas eu acho ainda que circunstâncias podem aparecer para trabalhar mais favoravelmente ao Palmeiras do que ao Botafogo em relação à continuidade do campeonato. Então, na minha opinião, o Palmeiras é o grande favorito ainda para conquistar o título brasileiro, ok? Agora, não dá para tirar méritos do Botafogo. Ah, mas eu não quis falar isso, mas falou. Independente dele ter desejado ou não, né, direcionar essa fala aí para o Botafogo, acabou acontecendo. E isso é um erro muito grande. Por quê? Porque o Botafogo, né, está realmente na liderança do Campeonato Brasileiro por méritos inquestionáveis, indiscutíveis, inclusive o mérito de ter vencido o Verdão no Allianz, apesar do Palmeiras ali não ter jogado até melhor que o Botafogo em vários momentos, né? Então, na minha opinião, não se discute hoje os méritos do Glorioso em relação à liderança que tem hoje do campeonato. Então, a fala do João Martins, quando ele não faz uma ressalva, ele poderia falar tudo o que ele disse, mas se fizesse uma ressalva, beleza. Tipo, eu não tô tirando méritos do adversário. O Botafogo realmente é líder, né, hoje, merecido do Brasileirão, mas a CBF não quer que o Palmeiras ganhe. Tudo bem, daria para entender, mas na maneira como ele solta a nota, a maneira como ele aborda a situação, ficou um pouco desrespeitoso sim em relação ao Botafogo. Gente, eu tô do lado do João Martins. Eu admiro demais esse cara. Para mim ele é um grande profissional, vai ser um técnico absurdo quando resolver ter carreira solo. Eu li, né, o livro do Abel, eu entendo profundamente ali o pensar desses membros da comissão técnica do Palmeiras, ok? Tô sempre do lado do Abel aqui e do Verdão, quando o Verdão é agredido, como está acontecendo agora. Ok? Mas não dá também pra gente achar que o cara tá certo em tudo e a CBF tá errada em tudo. A CBF tá errada em tudo mesmo e sempre está, e precisa ser implodida essa entidade, completamente, né? Até em virtude disso, acho que os clubes têm que se organizar melhor aí, se entenderem melhor, para que a liga chegue de vez e dê um pé na bunda dessa CBF, ok? Mas o João também cometeu alguns erros ali, e seria interessante que a gente entendesse um pouco isso. Ele comete alguns erros.
E por esses erros, na verdade, eu acho que ele precisa ter uma conversa ali melhor, uma conversa com os próprios membros da comissão técnica. Não dá para passar pano para isso, achar que está tudo muito bem. Ele cometeu alguns erros sim, agora, os erros deles não são nada em relação aos erros cometidos pela CBF. E em virtude disso, a entidade tem sim que pedir desculpas ao Palmeiras.